Adriana, boa noite aos seus ouvintes, né, os ouvintes da Rádio Bom Jesus, o pessoal que Isso. acompanha nas redes sociais, no Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, a da Adriana está aí, né, bombando com as mídias sociais, então eu fico muito agradecido pelo convite, né, e você nos convidou para bater um papo aí a respeito desse assunto que é bastante importante, que a gente nota que está havendo um descaso, né, do poder público, muitas vezes, não dá importância devida, né, ao assunto, a questão da regularização dos imóveis, quer urbanos, quer rurais. É muito importante essa regularização, né? É muito importante mesmo e, inclusive, a gente já pode começar, não é, doutor Nelson, já perguntando assim, o que é regularização de imóveis, né? Porque às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, não é? Tá nesse assunto e não sabe realmente o que está acontecendo, não é? Pois é, a questão da regularização de imóveis, vamos imaginar, uma criança quando nasce, ela tem uma declaração do hospital onde diz que fulano é filho de Beltrano, né? Coloca o nome do pai e da mãe, e essa declaração de nascimento é levada até o cartório de registro das pessoas naturais, e lá num livro próprio é, é anotado, né? O assento que a gente chama, é anotado os dados daquela pessoa, daquela nova pessoa que passou a viver, né, entre nós, né? Coloca ali no dia tanto de tanta, tal hora, no hospital tal, nasceu fulano, né, de tal, filho de dona não sei quem, sendo os avós paternos, ou seja, descreve, né, a data de nascimento, quem é o pai, quem é a mãe, descreve quem são os avós paternos, quem são os avós maternos, enfim, essa pessoa passa a existir para o ordenamento jurídico, e ela tem, então, o seu registro em cartório, e depois os pais extraem do livro onde foi registrado uma certidão de nascimento. E a pessoa, então, passa a ser portadora de uma certidão de nascimento, e, a partir desse documento, ela futuramente vai dar origem a todos os demais documentos, né, como carteira de identidade, carteira de motorista, título de eleitor, enfim. Com esta certidão de nascimento, a pessoa passa a exercer a sua cidadania, a sua plena cidadania, participando, dos movimentos políticos, participando, enfim, como cidadão. Com relação ao imóvel, é a mesma coisa, né? Porque os imóveis hoje, existem duas maneiras, né, de você adquirir o imóvel. Como que você é dono do teu terreno, vamos pegar o teu lote urbano, teu imóvel urbano. Como que você é dono? Você é dono porque você comprou, né? Você foi no cartório, fez uma escritura de compra e venda. Esse imóvel já existia, ele já tinha um registro. Assim como uma pessoa, como eu disse agora, assim como uma criança tem um registro, esse imóvel já tinha um registro, só que não é no cartório do registro civil, ele é no cartório do registro de imóveis da comarca. Lá está registrado o imóvel, com toda a característica, diz lá, no dia tanto de tanto, foi aberto o registro, a matrícula do seguinte imóvel. Aí descreve, trata-se de um imóvel urbano, localizado na vila tal, de frente com a rua tal, tendo ao lado direito fulano, ao lado esquerdo fulano, aos fundos, ele é confrontante com fulano e Beltrano, medindo tantos metros. Então, é descrito todas as características do imóvel, e esse imóvel, então, ele tem uma matrícula, né? Ele tem um número, é como se fosse uma certidão de nascimento. E tudo que acontece no imóvel a partir daí vai constando na certidão. Exemplo, o proprietário se casa. Vamos imaginar que ele comprou, ele era solteiro. Quando ele casa, então ele vai lá e averba o casamento. O regime de casamento é feito uma averbação na matrícula. Depois, digamos que ele divorcia, né, faz o divórcio. Ele vai lá e faz a averbação do divórcio, dizendo que aquele imóvel teve uma mudança na sua titularidade. Ele pode vender esse imóvel fazendo uma escritura pública de compra e venda. Ele vende, ele pode financiar, ele pode hipotecar, ou seja, o imóvel existe. Ele gera crédito, ele gera tributos, impostos, enfim. Quando o imóvel não tem matrícula,
Como que você adquire esse imóvel? Se ele não tem um registro, se ele não existe perante a lei? A pessoa tem a posse. A posse, ela é protegida, porque eu sempre falo, né? A posse é divina e a propriedade é profana. A posse sempre vai ser protegida pela lei, sempre. Porém, não basta ter a posse. Você precisa ter a propriedade também. Porque a posse é uma coisa e a propriedade é outra coisa. Porque a posse, a posse é movimento. A posse ela é movimento, a propriedade é estática, vamos dizer assim. A posse, como é que ela funciona? O possuidor do imóvel, ele limpa, né? Ele pinta a cerca, ele roça o jardim, ele planta, ele, ele cuida, né? Ele cuida, ele faz horta, ele faz jardim, ele pinta a casa, enfim, ele faz reforma, faz muro, puxa água, puxa luz. Então, ou seja, o possuidor, ele se movimenta com a posse dele todo mundo está vendo. E o proprietário nem sempre. Aí em Siqueira Campos, a gente nota vários imóveis que estão ali parados. Você não vê movimento nele. Está cercado, alguns, outros nem cercados estão. Está lá criando capim. Tem uns imóveis que os caras têm até lavoura de café em cima. Eles costumam. Até os vizinhos, não é, doutor Nelson? Pega aquele imóvel lá para fazer uma plantação, não é? Às vezes pede para o dono, proprietário. Então, o que acontece? O imóvel ele acaba não tendo a função social, porque a propriedade, né, imobiliária, ela tem que ter a função social. Qual que é a função social da propriedade? É o direito sagrado da moradia. É garantido na Constituição, lá no artigo 6º da Constituição está garantido que o Estado tem que proporcionar moradia digna para as pessoas. As pessoas não podem viver embaixo da ponte, não podem viver nas invasões, ela precisa que o Estado olhe para essas pessoas, né? E nós temos, para você ter uma ideia, 50%, isso de acordo com o IBGE, 50% ou mais dos imóveis do Brasil estão irregulares e são irregulares. Isso gera muito prejuízo. Gera prejuízo para a prefeitura, porque a prefeitura não arrecada o IPTU. Gera prejuízo quando ela vende, quando o proprietário vende esse imóvel, ele faz o famoso contrato de gaveta. Então, o contrato de gaveta não gera tributo, não gera o ITBI, né, que a gente chama, que quando toda transação imobiliária, quando você vende um imóvel, você tem que pagar um imposto referente à transmissão desse imóvel. E esse imposto você paga para a prefeitura, que é 2% da avaliação do imóvel. Então, a prefeitura arrecada quando há essa mudança de titularidade. Quando o proprietário falece, é necessário fazer o inventário, então o Estado também recebe, porque vai gerar o ITCMD, com o Imposto de Transmissão Causa-Morte, que é 4%, que vai para o Estado. Quando a pessoa vende esse imóvel, ele valoriza, porque ele tem documento, é aquilo que eu digo sempre. Não adianta você ter uma Mercedes se não tem documento. Ela não vale o que vale uma Mercedes. A gente brinca, é um cabrito. Você tem um carro cabrito, e quem não tem documento do imóvel, do mesmo modo, ele não pode exercer plenamente a sua propriedade, ele não tem segurança, porque amanhã depois ele pode perder esse imóvel. Vamos imaginar, a pessoa ocupa uma área, está ocupando essa área de terra, e ele não abriu a matrícula. Amanhã depois o poder público quer desapropriar para fazer, igual estão fazendo aí em Siqueira, estão fazendo o trevo aí, né? Vão desapropriar 10 imóveis serão desapropriados aí no trevo do Salto para fazer o trevo e fazer, acho que a marginal já está certo, então 10 imóveis serão desapropriados. Se algum desses proprietários não tivesse matrícula no nome deles, talvez eles não receberiam. O dinheiro seria desapropriado, eles teriam que desocupar e talvez não receberia nenhum centavo, né? Então, essa é a importância da regularização do imóvel, né? Porque você tendo o imóvel no teu nome, você vai abrir crédito. Você pode... Hoje, os bancos estão liberando dinheiro adoidado por causa da crise, por causa da pandemia. Então, o governo federal liberou bastante dinheiro.
E o imóvel é uma das garantias, né, para que você possa ter crédito. Geralmente o banco libera 50% assim, do valor, ele avalia o imóvel seu e você precisa de um dinheiro, ele libera lá em 48 vezes. A Caixa Econômica financia a reforma, financia a construção total. Enfim, a pessoa só tem benefício se ele tiver um imóvel regularizado. Uma das maneiras de regularizar o imóvel, né, nós temos a uso capião, temos a REURB, né, a REURB é uma lei de 2017, né, que é uma lei que veio, é uma lei fantástica, mas já tem 5 anos, né, quase 5 anos, 2017, né, são 4 anos, e até agora você não vê falar de o poder público usando essa lei. Nós agora, de nosso escritório em Siqueira, de nossa iniciativa própria nossa, fomos até a estação aí, né, que tem uma invasão, não vou dizer invasão, tem uma ocupação, né, onde era a antiga estação ferroviária. Sim. Então, o que nós fizemos, e é um absurdo, né? Então, André, naquele povo lá, o que está acontecendo com eles? Eles não têm luz, não têm água, não têm acesso. É como se não existisse. Quer dizer, o poder público não está nem aí para eles, não estão olhando para eles. E são moradores do nosso município. Aquilo que eu digo, a política tem que olhar para o seu cidadão, o administrador tem que olhar o cidadão, aquele que está em pior condição. Vamos começar com aquele que está... Tudo bem que fazer asfalto é importante, você fazer né, enfeitar a cidade é muito importante, é bonito você fazer obras na cidade. Mas nós temos que olhar o lado social, porque a cidade é onde mora o cidadão, onde eu moro, onde minha esposa mora, né? Tem minha esposa, tem meu filho, né? Muitas famílias residem no município. Então, o poder público, a primeira coisa que tem que fazer, olhar para os munícipes primeiro. Começa com aqueles que estão em pior situação e vem evoluindo a partir, porque não é difícil. Essa é a questão da REURB mesmo. A REURB, o nome dela é Regularização Fundiária Urbana, um negócio assim. Como é que funciona? A pessoa está numa área, não tem dono naquela área, e ela fez lá a casa dela, né? Fez uma casa precária, de madeira, eu estive lá no bairro da Estação, muitas casas lá foram feitas com doação. A pessoa doa resto de construção, madeira, tem pessoas que compram casas de madeira e vão fazer casas de alvenaria no local, e acaba doando aquelas madeiras, o pessoal usaram e fizeram suas casas. Então, é uma situação precária. Agora, se tiver um documento na mão deles, tiver uma matrícula, elas podem financiar 100%, existe um programa Casa Verde Amarela, que basta o município aderir a esse programa aí, que vai ter dinheiro para todo mundo construir. É um programa habitacional feito pelo governo federal. A exemplo do Minha Casa Minha Vida, né? Só que muito mais abrangente do que Minha Casa Minha Vida, que já era um programa excelente, né, de habitação, mas precisa regularizar os imóveis, né? Eu vou falando aqui, se não me interrompe, eu vou indo. Desse programa da Minha Casa, o doutor Nelson, da Minha Casa Minha Vida, muita gente conseguiu aí, né? Aliás, muita gente mesmo conseguiu aí a sua casa própria diante disso, né? Agora, aqui nós temos o projeto aí da Coapar, que vai chegar a 240 novas casas aqui para a cidade de Siqueira Campos, né? Isso é muito importante, porque tudo regularizado, não é? Nós temos muitas pessoas aí que realmente necessitam, né? E vivem numa situação bastante complicada. Antes da gente continuar aí, doutor Nelson, vamos mandar os boa noite para o pessoal que está entrando aqui na nossa live, não é? Olha só, a Tereza, minha mãe, está participando também da live, né? A Rosa Maria da Silva mandando um boa noite também, ó, doutor Nelson. Vai mandando boa noite aí também. A Rosana Ramos, né? Claro, está aqui conferindo aqui a nossa live também. Rosana, um grande abraço para você. O Antônio Carlos Galvão também mandando boa noite. O Marcos Diniz, o meu irmão, está lá em Jacareí, São Paulo. Ele falou: estou assistindo este importante tema.
Olha, doutor Nelson, que maravilha. O Frei Vanderlei Sanches, conhece o Frei Vanderlei? Conheço, Vanderlei. Opa. Ele mandou aqui, oi, paz e bem, Frei Vanderlei, um grande abraço, muito carinhoso. A Milene Ramos também mandando um boa noite a todos. Temos aqui o Paulo Alcântara mandando um boa noite, inclusive ele até fez um comentário, daqui a pouquinho eu já vou fazer o comentário dele. A Delma Edith mandando boa noite, Kelly Camargo também. Olha só. Não, estou mostrando o Paulo Alcântara, os livros dele lá. Eu comprei essa coleção que está Olha, ali, ó. 60 volumes eu comprei do Paulo Alcântara. Pontes de Miranda, está ali dele. autografado pelo autor. Valeu, Olha, mas olha Paulo. que estante. Está ali na estante, ó. Estante belíssima, não é? E é no escritório em Curitiba, não é, doutor Nelson? Sim, Esse nós estamos aqui escritório agora. é... Nós estamos aqui no Pode falar. escritório, eu estou agora no escritório em Curitiba, aqui na 7 de setembro, 4.923, o 14º andar, a sala 1404, né? Estamos aqui. Olha só. Para quem conhece Curitiba, do lado da estação Bento Viana desculpa, do Expresso, Do metrô, né? do Do Santa Casa Expresso. Capão Raso. É. Então, Lembrando que o Paulo Alcântara, ele disse o seguinte aqui, sem contar aí a desvalorização, né, dos imóveis dos vizinhos, devido à falta aí de conservação, que era o que a gente estava falando logo no começo, não é? Essa questão aí também, né, que deixa lá o terreno daquele jeito, e acaba prejudicando bastante, não é, doutor Nelson? Então, tudo é uma sequência, né? Porque você você regulariza o seu imóvel, você vai ter um crédito, o seu imóvel já valoriza. Estando regularizado, ele vai valorizar, eu sempre digo, de 50% até 100% de valoriza. O imóvel custa, sei lá, 50 mil reais, sem documento, você fez documento, ele vai valer 100 mil. Com certeza, com a matrícula certinho no nome da pessoa. Agora, como que você que está numa situação de irregularidade? Existem inúmeras maneiras de regularização imóvel e talvez não seja tão difícil. Eu sempre digo, essa questão de regularização de imóveis é uma questão trabalhosa, no sentido assim, não é complexo, não é no sentido da complexidade, é muito simples. Ela só dá trabalho, né? Mas é mão de obra, entende? Não é complexo assim, né? No dizer que precisa disso, daquilo. O que acontece? Vou pegar os exemplos aqui. A uso capião. Eu falo a uso capião, não é para ser pedante, é que a uso capião, o nome é a uso, não é o uso capião, porque a gente está se referindo à ação de uso capião, né? Então, a ação de uso capião, ela pode ser feita em cartório ou no fórum. Antigamente só fazia em juízo. Aí é uma demora infinita, porque principalmente no interior, que nós não temos vara especializada de imobiliária. Né? Em São Paulo, por exemplo, tem uma vara no Fórum Central, no Fórum João Mendes, em São Paulo, especializada em uso capião. Quer dizer, todos os juízes que trabalham nessa vara e todos os funcionários e os escrivães só trabalham com isso. Então, é onde anda muito rápido. Agora, uma comarca como a nossa, que só tem um juiz que trabalha com direito de família, depois trabalha com criminal, direito do consumidor, eleitoral, administrativo, enfim, os juízes ele tem que fazer tudo. E aí, o que acontece? É um juiz apenas para cuidar de duas cidades, né? Nossa comarca abrange Siqueira Campos e Salto de Itararé. E existem muitas prioridades, como o réu preso, a parte criminal tem prioridade quando o réu está preso, a questão da Maria da Penha, né, digamos, briga de casal é o que mais ocorre. Briga de casal, aí tem que fazer as medidas lá de afastamento do lar, nessas medidas restritivas da Lei Maria da Penha, o juiz tem que fazer. Quando o cara vai preso, é muito comum a pessoa ir preso, né, em flagrante, o que precisa? A audiência de custódia, que tem que ser feita em 24 horas. Então, o juiz tem que estar cuidando, e sem contar a questão da vara de infância e juventude, que a criança e adolescente ele tem prioridade. Né? Aí os idosos têm prioridade. Enfim,
É tantas prioridades que não funciona, né? É igual eu sempre falo, é que nem um bando de idoso receber aposentadoria na fila do banco. Ah, mas eu sou idoso, eu tenho preferência, mas ali todos são idosos, todos vão receber a sua aposentadoria, então a prioridade funciona até certo ponto. Depois, se todo mundo é prioridade, se todo mundo tem prioridade, acaba a prioridade Acaba, acabou, né? é Mas verdade. eu quero dizer é o seguinte: uma das maneiras, a uso capião podia ser no fórum, demora muito, porque você tem que intimar todos os vizinhos, tem que publicar edital, dependendo 3 vezes no jornal para comunicar os incertos e não sabidos, né? Possíveis herdeiros, é obrigatório. Tem que fazer intimação da União Federal, do Estado e do município. Na comarca de Tomazina, por exemplo, eu tenho algumas ações de uso capião lá, onde é preciso também intimar a FUNAI, porque ele tem reserva indígena. Tem várias áreas do município de Tomazina que é reserva indígena. E precisa, então, também que o representante da FUNAI se manifeste no processo de uso capião. Então, é uma coisa que demora demais. Mas é uma maneira que se fazia antigamente. Depois, por causa disso, dessa demora, passou, então, ser possível a uso capião extrajudicial, que você faz em cartório. Vai no cartório, no tabelião, né, tabelião de notas, que aí se queira o cartório do Dirceu, onde é lavrado escritura e procuração, onde é feito protestos, né? Ele também faz protesto ali. Então, é feita uma escritura, por intermédio da escritura pública. E todo o processo de uso capião extrajudicial, ele corre, ao invés de ser no judiciário, lá perante o juiz de direito, não, ele corre no cartório de registro de imóveis, que é tudo ali dentro. Mas o documento essencial é a ata notarial. O que é essa ata notarial? Você leva toda a documentação que você tem referente à tua posse, chega lá no cartório do Dirceu e fala: olha, eu quero fazer uma uso capião. Como é que eu faço? Fala, você tem toda a documentação aqui, ela pega os documentos. Vamos pegar um imóvel rural. O imóvel rural você tem que ter o CAR, você tem que ter um mapa, com um mapa atualizado, georreferenciado, com coordenadas de satélite. Precisa da assinatura dos vizinhos todos, né, de todos os confrontantes, tem que estar assinado. Você tem que ter, como você tem que ter pago o ITR, tem que estar inscrito no INCRA. Enfim, você tem que comprovar que aquele imóvel é seu. Tudo que um dono tem, você tem que ter também, com exceção da matrícula que você ainda não tem. Mas o resto você precisa ter tudo. Luz elétrica no seu nome, enfim. Aí, o que o cartório faz? Ele vai até a propriedade e lá ele fotografa, conversa com os vizinhos, né, conversa com todo mundo. Desde quando? Você conhece fulano? Conhece, tal. Enfim, ele faz uma vistoria em loco e faz uma ata, né? Escreve lá uma escritura. Daí você, com essa ata, com o mapa e memorial descritivo, com a RT do engenheiro paga, né? Com toda a documentação, você vai até o cartório de registro de imóveis e requer, né, a uso capião daquela área. Se esse imóvel que você está pedindo uso capião já tem um dono, já existe uma matrícula, esse proprietário será intimado para se manifestar em 15 dias. Se ele não se manifestar em 15 dias, é feita a uso capião e você coloca um registro a mais, né? Fulano de tal adquiriu por intermédio de uso capião. Se o proprietário contestar, aí, dependendo do argumento que ele levantar, o cartorário não pode fazer, daí manda para o judiciário. Aí vai lá para o fórum. Mas, no caso, funcionaria assim. Então, o uso capião, teoricamente, é assim. Urbano também, mesma coisa. Você ocupa um lote urbano. Aí você pega, faz um mapa memorial descritivo, né? Descreve lá do esquerdo, lá direito, os fundos, quem é, vai até o Dirceu aí, no caso, né? O tabelionato, ele vai até o local, faz uma vistoria no local, conversa com os vizinhos, faz a ata e você leva para o registro de imóveis e lá. Então, ele tramita todo lá no registro de imóveis. Então, esse é o uso capião extrajudicial. O judicial é aquele que eu disse, daí tem intima o Ministério Público, o promotor manifesta, intima a Fazenda e tal. No extrajudicial também, tem que intimar o Estado, o município e a União. Mas é muito mais célere, porque o cartorário já coloca ali 15 dias, ele já intimou, passou 15 dias, já, se ninguém manifestar,
como diz, já era. Né? Então é feito a uso capião. Agora, a REURB surgiu em 2017. A REURB, ela não corre, é como se fosse uso capião, é a mesma coisa. Só que ela não corre, né, o processo no fórum e nem no cartório de registro de imóveis. É um processo que ele tramita todo ele dentro da prefeitura. É o prefeito que vai fazer, né, a pessoa entra com o pedido, pode ser uma pessoa só, pode ser uma associação de moradores, pode ser o Ministério Público, pode ser o próprio prefeito. O próprio prefeito ele pode, né, de sua vontade própria, olhar uma área de terra e dizer, esse pessoal aqui, eu vou regularizar os imóveis desse pessoal aqui. O próprio prefeito pode fazer isso. Então, a REURB, como funciona? No caso que o nosso escritório fez agora, lá do pessoal da estação, pegamos procuração, RG-CPF, procuração dos moradores lá, e fizemos um mapa da área total, né, da ocupação total, e fizemos o pedido para o prefeito, para que ele abra o procedimento da REURB, né, que o nome é esse, da regularização fundiária. Agora o processo corre todo dentro da prefeitura. Então o prefeito agora ele vai lá, enfim, ele vai, tudo que precisar fazer, ele vai determinar que seja feito. Né? E no final do processo, ele vai dar uma certidão, ele vai emitir uma certidão de regularização fundiária. O que é essa certidão? É um papel que ele diz assim, certifica, tal, que fulano e beltrano preenche os requisitos da lei. Enfim, é uma certidão que ele vai fazer. Essa certidão que o prefeito vai emitir, o proprietário vai, né, o beneficiário leva até o registro de imóveis e o registrador vai abrir a matrícula ou então vai fazer o registro. Então, a REURB é como se fosse uma uso capião, só que dentro da prefeitura, não é no fórum e nem no registro de imóveis, é na prefeitura. Então, é uma maneira que você pode regularizar os imóveis de invasão, que é o caso lá da rede ferroviária, né? Quem está em área de manancial, inclusive áreas de preservação permanente, pode. Aqueles que ocupam loteamentos irregulares ou loteamentos informais, qual é a diferença? O loteamento irregular é aquele que o proprietário resolveu fazer o loteamento, fez o projeto de loteamento, levou na prefeitura, foi aprovado pela prefeitura, né, o município aprovou aquele loteamento, e ele começa a vender os lotes. Só que ele tem que cumprir determinadas regras. Fazer água, puxar água e esgoto, iluminação pública, fazer calçamento, fazer meio-fio, enfim. Depende das estrutura, não é? Da estrutura e infraestrutura. Então, aí o que o cara faz? Ele não faz isso. E ele começa a vender os lotes, mas ele não investe mais na infraestrutura. Então, esse loteamento que nasceu regular, ele se torna irregular. E aí, muitas vezes, o que acontece? Por estar irregular, o registro de imóveis não faz a matrícula de quem comprou o lote. Então, nós temos em Siqueira Campos inúmeros moradores aí que compraram de loteamentos irregulares, compraram os imóveis e não conseguem abrir a sua matrícula porque o loteamento está irregular. Então, ele pode também usar da REURB, ao invés de ele ir lá no cartório de notas, né, lá no tabelião, procura, evidentemente, um advogado. Né? Eu sempre brinco, o advogado é um mal necessário. E vai até a prefeitura e pede a regularização desse imóvel. Então, tem esse loteamento irregular, ele era regular e tornou-se irregular. Existe também aquele loteamento informal. As pessoas vão chegando, chega um, chega outro, daqui a pouco vem um parente, vem um amigo, vem um compadre, e vão desmembrando, né? É uma área só, e o pessoal vai desmembrando os pedaços, as chacrinhas, né? Que nem teve aí em Siqueira, por exemplo, tem ali no Pesqueiro, na Água Verde, tem um conglomerado urbano ali, né, atrás do Água Verde, ali do Pesqueiro, né? No bairro da Guabiroba existe muitos imóveis ali. Então, mesmo sendo na zona rural, está se formando conglomerados com características urbanas. Então, ele pode também ser objeto da REURB, porque ele trata-se de um loteamento informal, né? Que muitas vezes nem na zona
urbana está na zona rural. E pode também ser feito, né, o adquirente pode ter a matrícula no seu nome, né, usando desse instrumento da REURB. É complicado, é uma lei, né, que pouco usada, né? Eu estou estudando já há algum tempo e muitas dúvidas surgem, mas, como eu disse, a REURB, né, a regularização dos imóveis, enfim, no sentido da complexidade, não é complexo. É trabalhoso, né? Precisa disso, daquilo, precisa de um monte de documentação, tem que observar prazos, etc. Mas é tranquilo. A REURB, então, veio para acertar essa questão do pessoal que vive na informalidade, que reside, porque ele não tem segurança, né? Porque olha o que Nenhuma, acontece. não é, doutor Nelson? Pois E não? muitas vezes, não é, doutor Nelson, as pessoas vivem durante muitos anos aí, né, numa situação dessa, e de repente pode ser resolvido aí sabendo de uma lei que existe, não é? Para isso. Então é importante isso, a informação é muito importante, porque muda todo a vida de uma pessoa também, não é? Olha, eu vou dar um exemplo meu. Eu adquiri um imóvel próximo da casa da minha mãe, mas estava irregular, estava no nome, eu fiz o inventário, né? E daí eram 10 herdeiros e tal, e daí fui pagando um por um. E aí o que aconteceu? Eu consegui regularizar, né? Lógico. O meu imóvel, ele já foi avaliado no dobro, no dobro. E eu precisei de um dinheiro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil liberou, foi 3 dias. Em 3 dias estava liberado o dinheiro. Por quê? Porque eu tinha garantia. Tinha um imóvel para dar em garantia desse empréstimo. Ele falou assim: eu te dou 50% do valor. Eu vou lá, avalio, né? E pronto. Ô Zilda Bento, ô Zilda, Frei Vanderlei Gilda Santos, Bento, olha, a Zilda Frei olha Vanderlei. só, O Frei está parecendo um profeta, Frei. ó, mas o Frei cortou o cabelo. O Frei cortou o cabelo. Ó, o Valdevino, ele falou assim: boa noite, Adriane, doutor Nelson, Valdevino, da Vitória Régia, aqui em Siqueira Campos. Também está Boa assistindo noite. aqui a Jusceia aí de Curitiba, hein? Jusceia, minha querida, um grande abraço. E o Frei está aí pertinho do senhor, doutor Nelson, nas Mercês. Olha, perto mesmo, hein? Muito bem. Perto, Nós né? estamos aqui no Ele papel. mandou aqui. A Milene falou: esse doutor é fera, muito bem explanado. Olha isso. Que isso, Milene, que Olha isso. lá, Trocou a você viu? peruca, Frei? Troquei a peruca, ele disse. Que legal. Trocou a peruca. Viu, ó, a Mas é muito. Liliane Ferreira? Liliane, boa noite, Liliane, obrigado. Viu, viu, Adriane, tem uma outra coisa que ninguém sabe, ninguém sabe. Eu tive na Caixa Econômica para me inteirar a questão do financiamento, e nunca ninguém fez um financiamento nesse tipo de imóveis, que é o direito de laje. O que é o direito de laje? É você vender o teu espaço aéreo. Você pode vender, quer dizer, o imóvel embaixo é teu. O teu terreno está a tua Olha casa. Mas só se que você, interessante. você pode fazer o espaço aéreo, você pode vender a parte de cima, o primeiro andar, você pode vender o segundo andar, o terceiro andar. Um exemplo, em Siqueira Campos nós temos a Benjamin Constant, talvez dos imóveis mais valorizados da cidade, seja na Benjamin Constant e adjacências aí. E tem pessoas que em casa ali, o que ele pode fazer? Ele pode vender a parte de cima. Digamos, eu quero ter um imóvel na Benjamin Constant, mas eu não tenho como comprar agora, não tenho como construir. Mas eu posso comprar o espaço aéreo, né? Digamos, o primeiro andar, o segundo, o terceiro, enfim, como é um prédio normal. Né? E eu posso ter uma matrícula só minha. Quer dizer, o proprietário vende para mim a parte de cima, que é o direito de laje, e eu, com esta matrícula, eu posso financiar um imóvel para mim em cima, né, da casa de quem vendeu. E Ou a de uma pessoa. loja, por exemplo, né? Exato, o cara tem a loja. Ele pode vender o espaço aéreo em cima, ele pode vender O dois, espaço. três, quatro, depende, né? Ele Depende faz um. É uma maneira Olha também só. do direito de laje.
Outra maneira também da questão de regularização de imóveis, que ninguém sabe, que é o condomínio unitário simples. O que é esse condomínio unitário simples? Vou imaginar, tem lá o pai e a mãe, tem uma casinha no terreno. Aí o filho casa e faz uma casinha no fundo. Aí um outro filho, uma filha, casou também e faz uma outra casa. Então tem 3 casas ali, né? Imaginamos no mesmo terreno. Aí um deles acaba brigando por um motivo ou outro e se separam. E o que acontece? Ele perdeu o dinheiro que ele gastou porque ele construiu em terreno alheio. Ele construiu no terreno do sogro, no terreno da sogra, e acabou perdendo, né? Porque se é no terreno do pai, o pai não vai dar o cano, o filho não vai perder, mas geralmente o agregado vai perder. É o genro e a nora que ajudou a construir a casa, isso a gente sabe no escritório, no dia a dia nosso, acontece isso, de o casal começa a namorar e tal, e resolve se casar ou morar junto. E aí vão construir um terreno no terreno do sogro ou da sogra. E lá, por um motivo ou outro, acabam separando, e um deles tem que sair, geralmente é o agregado, né, que sai, e acaba perdendo o dinheiro que ele gastou para construir a casa no terreno alheio. Então, existe o condomínio unitário simples. O que você faz? Você pode fazer o condomínio até no teu quarto. Se você quiser fazer uma matrícula só do quarto teu, você pode. Então, é uma previsão da lei, é o condomínio unitário, que chama, simples, no caso do exemplo que eu dei do terreno. Teu pai tem um filho e outro filho. Um faz o terreno, um faz uma casa aqui, ou a casa do fundo. Você faz um mapa e faz uma área comum, ou seja, que é a área de acesso para a rua, né? Então, desde que tem essa área comum, é por isso que é condomínio, porque aonde ele está a casa dele, perfeitamente ele pode fazer uma matrícula só dele. Ele pode vender para quem ele quiser, ele pode doar, ele pode financiar, é dele. Ele não precisa da assinatura do sogro, não precisa da assinatura do cunhado, da cunhada, não precisa. Ele faz uma matrícula só para ele. Então, é muito comum, né, num mesmo terreno. Eu tenho um caso aqui em Curitiba, até não sei se eles estão ouvindo aí, que é meu tio, irmão do meu pai. Ele tem um terreno aqui em Curitiba e no mesmo terreno mora a filha dele. A filha mora no mesmo terreno e tem uma casa no mesmo terreno, uma casa muito boa, por sinal. Mas está feito no terreno do meu tio. Então, imaginemos que se a minha prima, tomara que não, mas se ela separar do marido, o marido acabou perdendo o que ele gastou. Né? Talvez se recuperar aquela briga judicial. Entende? Então, ele pode fazer um condomínio unitário simples, não interessa o tamanho do imóvel, de qualquer tamanho. Ele pode fazer uma matrícula para eles. Olha só que maravilha! E muitas pessoas não sabem disso, não é? É o que a gente está falando, por isso que o pessoal está até mandando mensagem aqui, doutor Nelson, de falar, nossa, bastante esclarecedora, porque muitos pontos, né, que você tocou aqui, as pessoas realmente não têm conhecimento e, muitas vezes, não vai atrás justamente por causa disso, né? Olha, quero mandar um grande abraço aqui a Neide Soares. A Neide mandou um recadinho aqui para a gente, mandou um boa noite, doutor Nelson. Né? E Neide, eu fico muito feliz aí, tá aqui com a gente, né? Tá participando aqui dessa live, né? Então é muito bacana. A gente tem mais alguns minutinhos aqui da nossa live, doutor. E lembrando que todos esses temas aqui, essas regularizações, nós temos aí no seu Facebook, NLF Advocacia, tudo explicadinho, item por item, não é, doutor Nelson? Então, a gente vai tentar fazer dar uma melhorada, tal, né, porque em termos de tecnologia, eu sou analfabeto, né, não sei mexer com Facebook, mexer com o WhatsApp, está dando mas trabalho. Os vídeos... Né, mas a gente... Os vídeos estão ótimos, então, assim, ele está explicando, né, cada tipo de regularização, né, em cada vídeo, então é muito bacana. Então, se você quiser saber mais também, pode entrar lá na página da NLF Advocacia, que tem muita coisa bacana lá também, não é, doutor? Estamos tentando, né? Vamos devagar acertando aí, né, as páginas, como diz, as páginas sociais, porque a questão
o que eu comentei é só a questão de você adquirir o seu imóvel, né? Porque existe, né, no direito, tem duas maneiras de você adquirir: a maneira derivada, que a gente chama, e a maneira originária. A derivada é quando o imóvel já existe, ele nasceu, ele já tem a matrícula dele. Aí você, como que você adquire? Compra e venda, né? Eu comprei e paguei, é meu. Por doação, né? Eu ganhei, né? Meu pai, meu sogro, meu compadre me deu, é doação, também é meu. Eu posso ganhar também em leilão, eu posso adquirir por intermédio de leilão, imóveis financiados, né, pelos bancos, e o mutuário não consegue pagar, então ele vai para leilão e você vai lá e adquire por intermédio de leilão. Também uma maneira de adquirir a posse, aliás, de adquirir a propriedade, por formal de partilha, né? Morreu o pai, morreu a mãe, faz seu inventário, então tem um formal de partilha. Esse formal de partilha é um título que também passa a propriedade para você. Se você é herdeiro único, no caso do falecimento do pai e a mãe, você é o único herdeiro, tem uma carta de adjudicação, que a gente chama, também uma maneira originária de adquirir o imóvel. Divórcio. A pessoa casou, ficou muito tempo casado, tem vários imóveis e daí vai divorciar. Então, a sentença do divórcio ou a escritura de divórcio também é um título aquisitivo, né? Você vai e vamos dividir 50% para cada um, tal e tal imóvel é meu e tal imóvel é seu. Então, também essas são as maneiras originárias. Então, o imóvel já existe, já tem matrícula, então é fácil, né? Compra e venda, doação, né? Inventário, enfim, asta pública e por exemplo de leilão. Esse é fácil de você adquirir. Agora, se o imóvel não tem matrícula, aí só tem dois caminhos: a REURB hoje e a uso capião. Né? Uso capião extrajudicial ou judicial, que são as maneiras originárias de você adquirir esse imóvel. Ou então, o imóvel tem matrícula, o que acontece muito, principalmente na zona rural. Morre a pessoa, tem lá 10, 12 herdeiros, e cada herdeiro vai vendendo a sua parte antes de fazer o inventário. Vai fazendo o que a gente chama de cessão de direito. Ele não faz inventário e cede os direitos hereditários. Então, as pessoas acabam comprando essa cessão de direito, né? E ela também não faz inventário, porque ele não vai pagar todas as custas de inventário. E o herdeiro que vendeu não está nem aí. Ele já vendeu, já recebeu, ele não vai gastar com inventário, né? Porque, em tese, o herdeiro é que tem que pagar todas as despesas com o inventário, o imposto, pagar o fórum, pagar o cartório, enfim, pagar o advogado. Mas ele já vendeu, recebeu, não está nem aí, acaba não fazendo o inventário. Então a pessoa fica aquele monte de papel na mão, que é uma cessão de direito, e está usando o imóvel, porém está no nome de uma pessoa que já morreu há 50 anos, já morreu há muito tempo, e os herdeiros não fizeram, né, o inventário. Esse imóvel tem proprietário? Tem, é o falecido. Mas para tirar do nome do falecido e passar para o nome dos herdeiros, não tem outra maneira a não ser por intermédio de inventário. Agora, o cessionário, né, quem compra a cessão de direito de algum dos herdeiros, ou até da viúva, ou do viúvo, compra tudo, ele também não faz, porque ele não vai pagar do bolso, né, a parte dos outros. Aí existe uma maneira que a gente chama de extremação. É uma escritura pública de extremação. Não precisa nem uso capião. Ele faz desde que a área que ele comprou, ela dá mais de 30 mil metros. Porque daí ele pode ter uma matrícula só dele. Entendeu? Se a área que ele comprou atinge mais de 30 mil metros, né, que é a parcela mínima, a fração mínima de divisão da zona rural, né, da área rural, ele faz uma escritura de extremação, que a gente chama. Extremação escreve com S, não é com X, não é de extremo. É extremação mesmo de extremar. Com S. Então, também é uma maneira originária de adquirir, né, a propriedade. E tem muitos que estão nessa situação, que tem apenas a cessão de direito e está ali o imóvel no nome lá lá no nome do falecido ainda. Pinhais, olha só, Pinhais, quem que é? O Antônio Ribeiro, de Pinhais. Estamos aqui próximo aqui, é só pegar o Santa Cândida. Antônio Ribeiro, boa noite. É só pegar o Santa Cândida de Capão Raso, o Vermelhão, e descer bem na já vai Bento Viana. Estação Bento Viana, estamos aqui, se Deus quiser. Opa, Antônio Ribeiro, um grande abraço, né? Está aqui assistindo a nossa live também. Que bom. Então, são muitos, né? São muitas maneiras, não é, doutor Nelson, de regularizar. Mas existe, assim, algum...
os impedimentos aí para regularização de imóveis? Se a pessoa não tem aí a matrícula, ela vai partir para esse outro lado aí, até junto à prefeitura. Mas tem algum imóvel assim que não possa ser regularizado? Não, sim, existe vários. Por exemplo, os imóveis pertencentes à fazenda, né, União, o Estado e o município, eles não podem ser feitos uso capião em tese. Mas o que acontece? Eu vou pegar o exemplo lá da estação. Ali é da rede ferroviária federal. E a rede, então, ali é uma área da União. Né? A faixa de domínio da rede ele pertence à União. Só que faz mais de, sei lá, uns 50 anos que a União não usa mais aquilo. Então, em tese, se não fosse da União, quem mora lá já teria feito uso capião há muito tempo. Mas a REURB ela surgiu justamente para isso, para que você possa regularizar essas áreas que têm impedimentos legais, porque o ocupante lá não pode fazer uso capião, porque o cartório não vai fazer, porque a lei proíbe, então ele não pode fazer. O fórum também vai entrar no fórum. Vou dar um exemplo de Sengés. Eu tenho um amigo, né, que é advogado em Sengés, ele falou que ele nunca fez uso capião em Sengés, porque toda a área de Sengés é da União Federal. Ali pertencia à União, parece que na época ali o Moisés Lupion apropriou de tudo aquilo, e daí no regime militar, o regime militar desapropriou do Lupion, né? Tomou do Lupion, vamos dizer assim, que não era do Lupion também, ele meteu a mão lá, né? Vou falar isso que já faz 50 anos, já morreu. Já faz muitos anos. E daí toda aquela área passou para a União Federal. Então, hoje, todo o processo de inventário, ele vem para Ponta Grossa. É feito aqui em Ponta Grossa, na Justiça Federal de Ponta Grossa. Só que daí não vai para frente, por quê? Porque é terra pública. Então, não pode fazer uso capião. Aí que surge a REURB para isso. Então, em determinados casos, mesmo na faixa de domínio da rede, por exemplo, em terras que pertencem à Marinha, é comum, né, terrenos de Marinha, terrenos de fronteira, digamos, lá na fronteira com o Paraguai, Argentina, tem uma parte ali que também não pode fazer uso capião. A REURB é para isso. Então, o que vai acontecer? O prefeito vai respeitar a parcela mínima ali e vai dar o título para o pessoal. Né? Porque, em tese, agora vamos imaginar que a União queira aquela terra. Não, vou fazer uma estação ferroviária. Aí o poder público pode tudo, eles podem desapropriar, inclusive, a minha casa, a tua casa. O poder público, ele tem como é que a gente chama? É o ato do príncipe. Ele pode desapropriar qualquer área, mesmo que não seja dele. Eu comentei agora a questão aí do trevo do Salto Tararé. São 10 matrículas, são 10 imóveis aí que vão ser desapropriados para fazer o trevo. Então, mesmo sendo área do particular, o poder público, se tem interesse público, ele desapropria. Evidentemente que ele vai indenizar, desapropriar não é tomar, né? Não vai tomar a terra, ele vai desapropriar e vai pagar. No caso da terra já ser da União, como é o caso ali da estação, ali já é, então não tem em tese que desapropriar, porque já é dela. Mas eles vão ter que fazer o seguinte, arrumar um outro local, comprar um outro terreno e fazer uma vila e alocar o pessoal que está lá. É por isso que nós entramos com o procedimento de REURB. Mesmo que a gente não consiga que eles morem ali, mas nós provocamos agora a União Federal para que a União, então, adquira um novo terreno e façam casas. Vocês vão ter que sair daqui, porque a gente vai fazer uma estação aqui, então não tem como vocês ficarem. Mas isso não é porque é terra da União, podia ser minha, particular, podia ser sua, diante de qualquer um. Se é para o bem do público, bem público, o interesse social está acima do interesse individual. Não interessa, eles vêm com o trator e arrancam a tua casa. Né? Porque nós precisamos aqui atender o interesse maior que o interesse social. Né? Mas, se eles não forem usar ali, vai ter que dar a titularização. Então, vai depender muito dos projetos que eles tenham. Né? Porque é comum, veja bem, em São Paulo. São Paulo tem trem que passa dentro da cidade. Exatamente, eu até ia falar sobre isso, né? Que eu morei muitos anos lá em São Paulo, a gente viu muito isso. Tipo, a linha de passar o metrô, eu já conversei com pessoas que ficaram super tristes porque tinha que tirar aquela casa dali, né? Dentro da área urbana ali, porque ia passar o metrô por ali, e claro,
e não tem o que fazer, né? A pessoa tem que sair, lógico, ela vai ser indenizada, tudo, mas não tem o que fazer, né? A pessoa não pode falar, eu vou ficar aqui, né? Ela tem que Exatamente. sair mesmo. Não precisa, porque quando tem o poder mas é isso que eu digo, se a área é tua, eles vão indenizar. Se a área já é deles e você ocupa lá, eles vão ter que achar um lugar para colocar você, porque não pode desalojar as pessoas, simplesmente jogar Não na pode rua, né? tirar e, Não tem como lógico, fazer isso. não existe isso, né? Não, eles vão ter que. Então, essa foi aí a intenção de nós provocarmos, né? Porque, a REURB, porque é um povo, né? Uma pessoa, o pessoal tá carente lá, né? Muita gente não tem luz elétrica, não tem água encanada, né? A luz lá é Muito, rabicho, não tem telefone público, não tem iluminação pública, não tem nada, né? É apenas o local que eles fazem as casas, né? Onde estão as casas. E nada mais justo que se regularize, uma vez que o poder público não está usando aquilo lá. Há muitos anos a União não usa, né? E o que eu ia comentar, o que acontece aqui em Curitiba, aconteceu aí, né, em São Paulo, quando tem muitas casas em volta da rodovia, que a cidade chegou até a rodovia, eles fazem um contorno. Aqui em Curitiba fizeram o contorno sul. Em São Paulo fizeram o rodoanel. Quer dizer, tira o trânsito de dentro da cidade e desvia, né? Em São Paulo, que nós temos hoje, que é a Marginal Tietê, né? O prolongamento da Castelo Branco, né? Mas não tem faixa de domínio ali, não existe. Ali tem casa do lado ali, né? Do lado. Então, a questão aqui em Siqueira Campos, tem faixa de domínio? Tem. Tem que respeitar? Tem que respeitar. Mas se for dentro do perímetro urbano, aí existem exceções. Tem exceções, não há necessidade de respeitar, a não ser que não tenha uma outra, vamos ser redundante, que não tem uma outra alternativa. Né? Tem que desmanchar aquela casa, porque aqui nós vamos passar uma rodovia, então não tem como fazer. Mas se tiver outra hipótese, outra alternativa, eles fazem até um desvio, fazem um contorno, né? Mas o negócio é isso que eu digo. Imóveis que não pode regularizar, como você perguntou, tem. Esses que pertencem à União, o Estado e os municípios. Não pode. Não pode regularizar, não. Não pode fazer uso capião, mas pode fazer a REURB. mas pode fazer, né? Ainda bem, não é, Sim, sim, doutor pode Nelson? fazer. Chegou essa lei aí. Pois é, agora, olha só, chegamos aí ao finalzinho. Você viu como passou rápido? 1 hora. 1 hora, quase praticamente 1 hora de live, doutor Nelson. Então, eu nem vi passar o tempo. Olha, sinceramente, eu estava Você viu? preocupado, né? Porque eu falei assim, nossa vida, 1 hora, para você achar assunto para falar 1 hora não é fácil. Né? Você que trabalha aí Não é no fácil, rádio sabe disso. Mas que bom, eu agradeço, Adriano. Olha, parabéns pela tua iniciativa, esse teu canal. É um canal que você fez? Como é que é? Eu nem... Na verdade, DNZ News, né? Eu quero trazer, como eu faço na Rádio Bom Jesus, né? As entrevistas e tudo mais, eu quero trazer para o meu Facebook, né? Várias, inclusive vou convidá-lo mais vezes aqui, porque eu acho muito, muito interessante, né? Vários temas, né? Que nós até fazíamos entrevistas direto na Rádio Bom Jesus. Quem sabe vai voltar aí, agora voltando, né? Nós paramos um pouco por conta da pandemia, mas agora as coisas parecem que estão entrando nos eixos aí, doutor Nelson, em relação à pandemia, e a gente vai acabar voltando aí com as entrevistas presenciais também, né? A gente tinha aí um quadro, era toda quinta-feira, não era? Uma hora era quinta ou quarta-feira, que a gente fazia aí com o doutor Nelson, e muitas perguntas, o pessoal gosta demais, e quero convidá-la a todos aí também da NLF, né, para participar, a doutora Rosana também, né, que a gente já entrevistou bastante, e trazer outros temas também, né, que eu acho bastante relevante, e levar para as pessoas, isso eu acho muito importante, né, você vê quantas informações que nós conseguimos hoje, não é? Coisas que a gente não sabia e que a gente ficou sabendo, né, e que às vezes uma pessoa que pode estar passando por isso, está passando por algum problema, e ela já acendeu aqui aquela luz, né? Olha, de repente eu posso fazer isso, não é? Olha só, o Paulo, olha o que ele disse aqui. Parabéns, Adriana, doutor Nelson, live excepcional, assunto de grande importância.
viu? Obrigado, Paulo. Paulo, obrigado. Eu já mostrei os livros que estão aqui do lado. Eu só não estou de frente, viu, Paulo? Eu só não estou de costa para os livros. Por causa da luz aqui, estava dando reflexo aqui nos meus cabelos, entende? E aí Ele mudou, mas esse no cabelo, mas esse atrás aí ficou um cenário muito bom, viu? então, Mas esse quadro. ele falou assim que a coleção maravilhosa, né? A coleção aí, os livros. Então, Esse muito bonito. quadro, Muito, pois não. esse quadro, doutor Nelson, que quadro bonito esse. Pois é, esse quadro é uma obra da doutora Isabelle Muraro Gonçalves, que além de advogada, professora, está fazendo mestrado, eu acho que em História, e nas horas vagas ela pinta, né? Ela pintou esse quadro, que eu achei muito interessante, né? O cubismo, né? Usando o cubismo aí, né? E daí eu trouxe aqui para, né, o escritório aqui em Curitiba, né? Tá famosa a doutora Olha, Isabelle, depois me dá o recibo aí, ó, viu? Eu tá eu vendo vou querer o só? recibo para pôr no imposto de renda esse quadro. Né, Paulo? Eu É, vou declarar no imposto de renda esse quadro aqui, viu? ó, o Paulo ele disse que vai aí tomar um café, hein? Ó, Estamos de vou braços tomar um abertos aqui, café aí Paulo. contigo. É um prazer, é um prazer recebê-los aqui. Lembrando, que bom. Vamos marcar aí em Curitiba, hein, doutor Nelson? A hora que começar todo mundo poder viajar, né? Tomar um cafezinho aí em Curitiba. Lembrando que o doutor Nelson e toda a equipe da NLF, que são vários advogados que têm várias vertentes aí do direito, não é, doutor Nelson? Fala um pouquinho para a gente da NLF. Então, nós estamos com o escritório em Siqueira Campos já há mais de 20 anos, né? E depois em Araputi já faz uns 12 anos que estamos com o escritório em Araputi. E no ano de 2019 né, já surgiu a ideia de expandir para São Paulo, inicialmente, e Curitiba. Aí resolvemos fazer aqui em Curitiba agora. Então, nós somos se não me engano, 11 advogados, né? Temos o doutor Dorival, que é especialista em direito eleitoral e direito tributário, né? Ele é muito bom nessa parte do tributário, e do direito eleitoral também. Doutora Laís, né, que trabalha com direito administrativo, direito público, né? Trabalha muito aí com os pepinos dos prefeitos e vereadores. Doutora Rosana, além do direito previdenciário, do direito de família, né? A doutora Rosana é especialista na parte de direito de família, né? Resolve, né? Sim, Tipo, aqui diz, dá nó em pingo d'água ali nessa questão para tentar dar uma solução, né? São causas muito complexas, direito de família, que envolve sentimento também. Não é é, só a letra fria da lei, né? Envolve também sentimento, e é exatamente. difícil, né? Aí é difícil. A doutora Rosana dá conta disso. Doutor Antônio Galvão, né? O doutor Antônio Galvão, especialista, é contador, advogado, especialista em direito previdenciário e direito do trabalho. É da área trabalhista que o doutor Antônio Galvão trabalha muito bem. A doutora Isabelle, juíza leiga, trabalha no juizado, né? Juíza leiga do juizado especial, se não me engano, em Tomazina, cuida dessa parte de regime próprio dos servidores públicos do Estado. Se eu não lembro mais alguém aqui, a doutora Heloísa, de Venceslau Braz, né, cuida da parte da Justiça Federal, ela estagiou muito tempo na Justiça Federal, hoje integra a nossa equipe também. Tem o Rafael, né, bacharel em Direito, o Rafael Ramos, Direito Desportivo. Aliás, dá um parabéns para o Rafael, que ele fez a monografia dele a respeito do direito do atleta, né, direito desportivo. Olha que E foi maravilha. tão bem, foi tão bem aceita a sua monografia que o orientador falou: não, não, é um trabalho científico que não merece ficar na biblioteca de uma faculdade, vai ter que ser publicado. Então, ele já vai ter um livro já, Olha, né? Um já assunto vai ter um inédito, livro. vai ter o livro do Dr. Rafael Ramos, vamos aguardar aí, né? Tem uma Bacana. Bruna Rodrigues, também bacharel em Direito, já formada, né? Dá uma mão muito grande à questão da REURB, está ajudando o pessoal da REURB, ajuda o pessoal na questão do previdenciário, questão do juizado especial, enfim. Não sei se a Sinclair, a Caia, está em Araputi, é
gerente lá em Arapoti, né, vamos dizer assim, que cuida de Arapoti, né, tá ele, o Gabriel, né, o Gabriel também faz parte da equipe, está lá em Arapoti cuidando, e aqui, se quer, aqui em Curitiba, né, o doutor Antônio fica aqui, o Toninho, né, todo mundo conhece o Toninho Galvão, né, e ele que já vai fixar a residência aqui, e eu, o doutor Dorival, e a... Aí, ó, Adriana, convidar o doutor Rafael Ramos para uma live. Tá vendo, Rafael? Convidadíssimo. Já está convidado, Já está Rafael. convidadíssimo, hein? Doutor Rafael Ramos. Então, a equipe, Convidadíssimo aí para a nossa live. porque nós trabalhamos numa cidade pequena, então não tem como você... aí eu só faço isso. Nós fazemos... Você é obrigado a fazer de tudo, mas para isso nós temos pessoas para isso. Né? Então, eu sempre Os falo... especialistas, né? As pessoas fazem de tudo, mas especializam numa área. Eu estou cuidando da parte de bancário, nessa parte de revisão de contratos bancários, e também essa parte de regularização de imóveis, porque eu já trabalhei muitos anos com topografia, eu entendo, né, entendia já antes de ser advogado, já entendia a questão de imóveis, porque eu trabalhei muito tempo, né, com terra, essas coisas tudo. Então, nós estamos aí, né, Adriana, à disposição de vocês, e eu vou falar para o Rafael mesmo, fazer uma live, tem que fazer. Vamos fazer sim, já vamos marcar, vamos combinar sim, que eu acho muito importante, né? E olha só, eu quero agradecer aí a todas as pessoas que assistiram aqui a nossa live, né? Ficaram com a gente desde o começo. Olha, teve bastante gente que continuou aqui com a gente do começo ao fim, e a gente sabe que não é fácil, né? Segurar as pessoas, mas o tema muito bem explicado, né? Muito bem desenvolvido e argumentado aí pelo Dr. Nelson. Deixa também a live uma live gostosa de assistir, não é? Quero agradecer aí todo mundo que mandou recadinho aqui, eu fiquei muito feliz realmente, né? Muito feliz mesmo, porque a gente faz um trabalho visando isso mesmo, né, doutor Nelson? Visando com que as pessoas gostem do trabalho, gostem, né, da informação, né? Informações assim que vai acrescentar e que vai agregar na vida das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Eu, particularmente, gosto de trabalhar muito com isso, né? Por isso que eu fico muito feliz que você aceitou aí o convite, doutor Nelson, e vamos aí fazer mais parcerias aí junto, e vamos convidar aí também o pessoal para vir, né, a cada um trazer aí a sua temática, né, a sua especialidade, para informar aí as pessoas, que eu acho que isso é fundamental e é muito importante para a nossa vida. Tá? Agradeço demais aí, de coração. Eu que agradeço, Adriana, eu agradeço aos ouvintes, né, os seus ouvintes, as pessoas que participaram. Desculpa a nossa falha, como diz, né, não somos donos da verdade. Isso é apenas uma pincelada, porque cada assunto que nós tratamos aqui é assunto para 2, 3 lives, um assunto só, de tão complexo que é. Mas isso, a importância, como a Adriana disse, né, é levantar o interesse de saber que é fácil. Eu sempre digo para todo mundo, eu só não regularizo o imóvel que não é seu. Se ele for seu, você vai ter o seu documento. Né? A não ser que não seja seu. Mas se for, pode ter certeza que o teu documento vai estar na mão. Vai dar trabalho? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente vai conseguir. Eu agradeço, Adriano, mais uma vez, e estou sempre à disposição. Muito obrigada. E olha só, depois a gente vai marcar e vamos voltar aqui. Eu agradeço e olha, um beijão e se cuida aí em Curitiba, porque vai esfriar, hein? Vai esfriar, não vai, doutor Nelson? Vai. Já tá friozinho hoje aí? Não, tá, hoje está tranquilo. Deixa eu ver tranquilo. Aqui, quer ver? Vou dar uma olhada aqui. Está 20 graus. 20? Tá tranquilo. Tá aqui também está bem tranquilinho. Então tá bom, gente. Olha, um grande abraço, beijão para todo mundo, muito obrigada, pessoal, muito obrigada, fiquei muito feliz mesmo, viu? Até mais, até uma próxima live. Tchau. Tchau.